Saudações tricolores verde, branco e grená. O Fluminense voltou a vencer na temporada depois de 5 longos jogos. O Fluminense vence o Red Bull Bragantino por 2-1 no Maracanã e respira de novo, né? Um alívio que, apesar do jogo não ter sido bom, o Fluminense não ter jogado bem, pelo menos boa parte do jogo, a gente consegue uma vitória. Eram 5 jogos. Acho que hoje é mais importante o resultado do que o desempenho, né? Hoje. Eu lembro que a gente reclamava muito do Fluminense de Odair Hellmann e Roger Machado, que jogava mal todo jogo. E aí, às vezes que vencia, a gente reclamava. A gente era até muito criticado por isso. Pô, tá ganhando e tá reclamando. Mas, porra, a probabilidade de... Deixa eu tirar a notificação aqui que eu esqueci de tirar. E vai ficar esse barulhinho toda hora. E aí a probabilidade de vencer jogando mal é sempre muito baixa. Mas eu acho que dessa vez a gente estava na UTI com os aparelhos ligados. Não sei se é exagero meu, mas dada a circunstância, na minha opinião, essa vitória serviu para pelo menos sair dos aparelhos, né? Porque acho que a gente precisava disso. Porque não é só a questão de estar sem quase metade do time fora, não é só a questão dos jogos sem vencer, eu acho que passa muito também pela questão psicológica. Eu acho que o mental é muito importante. E quando você acaba um jogo com vitória, depois de 5 jogos sem sequer fazer gol, mesmo não jogando bem, mesmo não tendo uma boa atuação e mesmo em partes da partida a torcida lá vaiando, eu acho que te alivia, te melhora o teu psicológico, porque agora a gente vai ter o River Plate fora de casa pela Libertadores, um jogo importantíssimo. A gente precisa de pelo menos um ponto para classificar na Libertadores, para não precisar vir jogar a última partida no Maracanã sob pressão. Você imagina, eu falei isso no Fla-Flu, no pós-jogo do Fla-Flu. Você imagina o Fluminense vem para o Rio de Janeiro para jogar contra o Sporting Cristal, ainda não classificado, depois da ótima primeira parte da fase de grupos que fez, precisando emergencialmente vencer de qualquer maneira para classificar. A torcida não tem paciência, a torcida mostrou hoje. Eu não vou julgar, não vou falar que tá certo ou tá errado, eu já falei que a torcida tem direito de fazer qualquer coisa. O que quiser. Concorde você ou não, concorde eu ou não. Mas a torcida mostrou que tá impaciente. Com o time, pelas atuações ruins até por hoje, ok, concordo com a impaciência. Mas eu acho que a gente precisa botar na mesa aqui, ó. Vamos lá, a gente está 5 jogos sem vencer. E outra coisa também, eu falei isso nas outras partidas, a gente não perdeu para qualquer um. A gente perdeu para um Corinthians fora de casa, que estava mal, mas ainda assim é o Corinthians, com um trabalho naquele jogo muito bem feito do Luxemburgo. A gente perdeu para o Flamengo, que é um time bem melhor do que o nosso, tem um elenco bem melhor do que o nosso. A gente perdeu para o The Strongest na altitude covarde, que é um time que não é melhor do que o nosso, mas eles sabem jogar lá e a gente não a gente tem dificuldade, obviamente. Então, assim, não é só jogar mal e perder. Tem o mérito dos adversários, né? E hoje a gente fez um primeiro tempo muito honesto. Principalmente depois, até o segundo gol. Eu vou botar o primeiro tempo todo. É lógico que eu não vou trazer uma análise profunda aqui, porque todo mundo sabe que do Maracanã é muito difícil da gente conseguir prestar muita atenção no jogo. Mas eu vi algumas coisas. A gente faz um primeiro tempo muito honesto. Em alguns momentos a gente volta a jogar de fato bem, mas ainda falta muita coisa. Eu não digo nem pelo segundo tempo que eu ainda vou falar. Ainda falta muita coisa. Eu não vejo mais o Fluminense jogar todo mundo junto, em bloco. Acerto de passe agora está muito mais difícil. O Fluminense está lançando muito mais bolas e eu acho que até aí beleza, porque a gente até o jogo passado estava aqui pedindo postura diferente, estava aqui pedindo que o Diniz fizesse algo diferente.
E hoje o Fluminense fez algumas coisas diferentes. Talvez por isso venceu o jogo? Pode ser. Né? O Fluminense hoje deixou em alguns momentos mais a bola com o Bragantino para jogar em contra-ataque. Eu não lembro a última vez que o Diniz fez isso. Agora, eu acho que hoje o Diniz foi o pior do time, tá? Eu ainda vou falar isso. Mas a gente tem que reconhecer que isso aí ele fez diferente. E deu certo, a gente fez um gol assim. Em que o Cano rouba a bola no meio, a bola rebate, ele sobra pro Ares, que deixa o jogador do Red Bull no chão. E avança, avança, avança. Acha o Ganso livre na área, toca para ele, gol do Fluminense. Jogada de contra-ataque. O Fluminense não tinha isso. Era o Fluminense que propunha os jogos. Hoje, pelo menos nesse gol, não. O Bragantino veio agredir o Fluminense. O Bragantino agrediu o Fluminense. O Fábio fez algumas boas defesas. Então, a gente mudou um pouco o tipo de jogo. Não sei se vai ficar jogando assim. Acho perigoso. Mas alguma coisa tinha que ser feita diferente. Né? E a gente fez. E deu certo no primeiro tempo. Agora, a gente ainda está muito fragilizado. O que eu vi hoje, eu vi um time muito fragilizado ainda, mentalmente, fisicamente, enfim. Tecnicamente, está muito fragilizado. O Cano hoje teve algumas chances e não conseguiu. O Cano está em uma fase. A gente precisa admitir isso. A gente precisa ter a cabeça fria para admitir que o Cano está em uma fase. Porque quando ele não tem oportunidade, pô, vou falar o que do Cano? O Cano, a bola não chega nele. Hoje chegou. No final do primeiro tempo, o Arias tem a chance de fazer o gol e dar a bola pro Cano perder o gol. Eu achei que ele não deveria dar a bola pro Cano, não é porque o Cano tá em uma fase. Ele tava. Cara, dava pra ele entrar com bola e tudo no gol, cara. Acho que ele podia ter tentado fazer o gol. Mas tudo bem, não vou julgar o Arias por essa jogada, porque ele deu um presente pro Cano, o Cano perdeu. O Cano está em uma fase. Mas nem pensar em substituir, porque não tem substituto pro Cano. Né? E o segundo tempo, o Bragantino continua voltando, propondo o jogo e faz um gol que, no meu modo de ver, foi um gol babaca que a gente tomou. Um chute ali da entrada da área, que o Martinelli e o Felipe Melo ali cobrindo a distância. A bola vai lá no canto, sem chance pro Fábio. Ficou olhando a bola entrar. E aí o jogo toma outras medidas. O jogo toma outra forma. O jogo começa a ficar tenso, começa a ficar nervoso. A gente vem de 5 jogos sem vencer. A gente fica nervoso na arquibancada. A torcida já não estava com paciência, começa a vaiar. O Martinelli, a torcida pegou muito no pé do Martinelli. Eu acho o seguinte: Martinelli, antes da lesão, eu cheguei a falar em alguns pós-jogos que fazia algumas ótimas partidas. Martinelli voltou da lesão jogando bem, relativamente bem. Hoje, o Martinelli fez o primeiro tempo bom, comum, mas no segundo tempo ele errou tudo que tentou. Acho que a torcida acha, minha opinião, que a torcida tá numa cobrança exagerada com o Martinelli. Mas eu preciso admitir que hoje, no segundo tempo, ele errou tudo. Ele estava perdido. Então, assim, por isso que eu não vou julgar a torcida que vai, eu não vou fazer isso. Cansei de ficar puto também quando vaiava e o nego reclamava comigo. Agora, ele tinha que ser substituído. Ele errou tudo no segundo tempo, foi mal no segundo tempo, Martinelli. Mas não acho que tem que ser barrado, não. Porque pro lugar do Martinelli, a gente tem o Lima, que está jogando mais adiantado, que até jogou bem hoje, mas eu acho que não é a posição ideal para o Lima jogar, mesmo com o desfalque do Keno. Acho que o Lima tem que compor o meio de campo, porque ele é bom nisso. Acho que seria o Lima, o titular da segunda volância ali. Mas como o Lima está mais adiantado, seria o Edinho, né? Mas tu vai botar o Edinho contra o River Plate lá? Ah, tudo bem, mas o Martinelli só falta se cagar. Mas ainda assim é mais experiência do que o Edinho. Então eu iria de Edinho, de Martinelli contra o River. Não tem outra coisa, cara.
Que hoje ele fez um segundo tempo muito ruim. Mas isso não quer dizer que ele vai jogar mal contra o River Plate. Enfim. E aí o jogo toma uma forma que a gente não queria. A torcida impaciente, vaiando, e o Red Bull Bragantino atacando a gente. E, cara, tava a cara da merda. Tava a cara da merda. Falei, o Bragantino vai empatar esse jogo. Porque o Fluminense perdeu toda a pouca criatividade que tinha. O Fluminense criou muito pouco hoje de novo, né? E aí eu falei, o Bragantino vai empatar. E aí eu falei que o Diniz foi o pior do time, porque na hora de substituir, tudo bem, tirou o Nino, parece que o Nino sentiu alguma coisa, botou o David Braz, que eu não gosto particularmente, já gostei, hoje em dia eu não gosto do David Braz, mas tudo bem, ok, né? Não tem muito o que fazer. O Manuel já estava no lugar do Felipe Melo, pô, mas aí ele bota eu não anotei nada, tá, gente? Vai na cabeça mesmo que é uma merda. Bota o Thiago Santos e tira o Lima. E quando ele faz isso, cara, ele destrói o meio de campo do Fluminense. O Fluminense fica com um volante e com nenhum jogador de armação. O Ganso saiu, o Lima saiu, o Ares é ponta, jogando de ponta. Destruiu o meio de campo do Fluminense. E aí foi só rezar para acabar o jogo. E aí outra coisa, o Thiago Santos foi vaiado também. Cara, ele nem tocou na bola. A torcida pegou uma implicância com o Thiago Santos, de que ok, não era para ter vindo, a gente não gostou da contratação, mas ele não entregou gol para adversário, ele não fez gol contra. Cara, ele das poucas vezes que entrou, ele não comprometeu não, cara. Né? Só que é um jogador que a gente não queria. E aí tudo bem, acho até que vaiou mais a substituição em si, né? Mas, cara, o cara já entra em campo, porra, caralho. Vou encostar na bola, os caras vão me vaiar. Não sei se isso é bom. E a culpa disso é do Diniz, porque sabe que o cara vai ser vaiado. Pô. Sabe que o cara vai ser vaiado. Tá 2-1, acabando o jogo. Por, querendo ou não, pressão deles. Além de recuar mais ainda o meu time, além de puxar meu time mais ainda para trás e chamar mais ainda o adversário, eu vou botar um cara que vai pegar na bola e vai ser vaiado. Como é que tá o mental desse jogador? Não sei. É arriscado. Então o Fluminense quebrou o meio de campo, o Diniz quebrou o meio de campo do Fluminense e botou um cara que a gente não sabia qual ia ser a resposta dele em campo. Ele podia pegar uma bola completamente normal, ser vaiado e, porra, dar pro adversário. Nesse jogo ele botaria o Pirani, cara. Tirou o Lima, bota o Pirani, pô. Sabe? O Lelê, que na minha humilde opinião ainda não mostrou pro que veio, perdeu um gol na cara do goleiro. E aí, tem muita movimentação, tem muita velocidade, mas também não vem bem. Assim como o John Kennedy também não vem bem. O time não vem bem, o time tem uma fase. A gente reconhece isso. Eu acho que vai passar essa má fase. Eu acho que também conta muito o fato do Fluminense estar sem o lado esquerdo todo. Conta muito, né? Não tem como não contar. Nenhum time do Brasil e talvez do mundo iria manter o desempenho, o alto desempenho, sem o lado todo. Nenhum, né, cara? Porra, aí tive que ouvir um influencer desse aí, depois do Fla-Flu, falando que, porra, mas a culpa é dos desfalques, porque tá sem Marcelo, sem Alexandre, sem Keno. Ano passado, o Alexandre jogava? Ano passado o Keno jogava? Ano passado o Marcelo jogava? Cara, que justificativa absurda, né? Em 2012 também não jogava o Marcelo, não jogava o Keno, não jogava o Alexandre, a gente foi campeão brasileiro. Pô, cara, pelo amor de Deus, né, cara? Falar que não influencia é brincadeira, né, cara? Você devia ter mais responsabilidade com os seus seguidores, você tem seguidor pra caralho. Mas enfim, é isso, cara. O Fluminense continua numa má fase. Agora, talvez, e a gente torce para isso, essa vitória seja o primeiro passo para a gente botar a cabeça no lugar e voltar a não só jogar bem, mas como emplacar uma sequência. Querendo ou não,
a gente, assim que acabou o jogo, voltou pro G4. A gente estava em oitavo. Parece que o Palmeiras ganhou do Curitiba, ou tá ganhando, tá passando a gente. Mas, ao final da rodada, só o Flamengo pode passar a gente se ganhar do Vasco amanhã. E aí a gente cai para sexto, mas estava em oitavo. Já é alguma coisa. Vou repetir o que eu sempre falei aqui. Nona rodada. Não importa ser líder agora, mas importa estar no bolo de cima. E o Fluminense está. Está 5 pontos do líder. Então está no bolo de cima. O que me preocupa mais é o mental dos jogadores e essa fase do Fluminense. Que além de perder todo um lado, está numa fase ruim. Uma fase de oscilação que é comum todos os times passarem. O Fluminense hoje jogou muito mais pelo lado direito, obviamente. O lado esquerdo o Fluminense joga é uma diferença muito visível, né, do lado direito para o lado esquerdo, porque a gente já sabia que isso ia acontecer, né? A gente perdeu o nosso lado esquerdo todo, a gente tem o Guga na lateral improvisado, que ele é lateral direito, e que errou bastante coisa hoje, mas se dedicou muito, cara, correu muito. Então eu não vou criticar ele, não. E acho que ajudou na marcação, tá? Na criação não ajudou, mas na marcação ajudou. Ele tá improvisado ali, ele tá torto ali, né? O Lima jogando fora de posição e mesmo assim fez uma boa partida. Mas ainda acho que o ataque do Fluminense perde dinâmica com o Lima. Mas fez uma boa partida. E o Martinelli, né, que tá no lugar do Alexandre, enfim, essa situação que eu já falei. Esses meninos fazem falta, que estão de fora. Fazem falta. Não tem como negar isso. Não tem como falar que não tem nada a ver. Fazem falta. E o time passa por uma fase difícil. Juntou as duas coisas. Espero que não seja nada demais com o Nino, que ele possa jogar na quarta-feira. Espero que essa vitória seja o respiro da recuperação, né, do alívio, porque você imagina ir para Buenos Aires com derrota hoje, né? Ou com uma não vitória hoje. Porra, ia ser muito mais complicado. Pelo menos a gente vai de pós-vitória. Recuperamos, né? Pelo menos voltamos a vencer. Tudo bem que a torcida ainda está meio receosa com o time. Mas, cara, vai recuperar a confiança da torcida vencendo, não tem jeito. Né? Tá melhor do que antes. Pelo menos a gente voltou a vencer. Acho que é o primeiro passo. Vamos ver o que vai dar na quarta-feira, o que vai acontecer na quarta-feira. Eu acho que o empate, dadas as circunstâncias, é ótimo. Não sei se o jogo vai poder ser no Monumental, porque aconteceu aquela tragédia no jogo do River, né? Infelizmente. Não sei ainda o que vai acontecer. Mas acho que um empate é maravilhoso, né? Porque vai nos classificar, vai deixar o River Plate em uma situação bem delicada no grupo e já vamos somar 2 jogos sem perder. Então acho importante chegar no Rio de Janeiro depois para jogar com o Sporting Cristal já classificado, cara, é muito mais tranquilo, né? Enfim, a respeito do Campeonato Brasileiro, já falei aqui, a gente nesse momento está em quinto e agora a gente joga fora contra o Goiás, perdeu para o Cuiabá. O Goiás perdeu para o Cuiabá em casa. Espero que eles não queiram engrossar com a gente. Pegamos o Goiás fora no final de semana. E no meio da semana depois do Goiás tem 2 jogos em casa seguidos. Contra o Atlético Mineiro no meio da semana. E no outro final de semana contra o Bahia. Os 2 jogos no Maracanã. E, cara, são imprescindíveis 2 vitórias para a gente voltar para as primeiras colocações, né? Vamos confiar nisso. Bom, respiramos aliviados. Vencemos, não jogamos bem, mas vencemos. O primeiro passo a gente deu e depois a gente se preocupa com outras coisas, né? Porque o principal tinha que ser essa vitória e essa vitória veio. Que bom. Espero que a gente possa passar esse... É muita coisa uma em cima da outra, né? Os jogos são em cima um do outro. Quarta-feira já tem jogo de novo, mas esses dias aí não dá para fazer muita coisa de treinamento, essas coisas, mas pelo menos a gente pode descansar do jogo de hoje, se recuperar fisicamente para poder encarar o River em condições iguais lá. Eu acho que dá para você conseguir um resultado que, se não de vitória,
de empate pra gente se classificar logo. E vamos, que no gesto é a torcer, né? Vamos torcer. Pelo menos a gente segue bem no Campeonato Brasileiro. Acho que quinta colocação é uma boa colocação para nona rodada. Então, tá bom, foi uma vitória importantíssima em todos os aspectos, em todos os sentidos. E vamos seguindo. Vamos seguindo. Quarta-feira tem Fluminense, River Plate Fluminense pela Libertadores, penúltima rodada da fase de grupos. E eu volto muito provavelmente na quinta para fazer o pós. E é isso, galera. Se inscreva no canal do Suburbano Tricolor no YouTube, tá bom? Deixe seu like lá nos vídeos. E conto com vocês. Obrigado aí a todos que assistiram, que vão assistir. Vence o Fluminense, graças a Deus. Isso aqui é Fluminense pra caralho. Voltamos. Saudações tricolores e até a próxima.